Cara, vamos falar um pouco sobre o Marco Reus. Eu não sei nem por onde eu começo a falar desse cara, porque ele tem muitos fãs e porque uma rapaziada coloca ele um nível acima do que ele realmente foi. Não é dizendo que o Reus não jogou bola, que ele não tinha qualidade. É óbvio que o cara tinha. O cara figurou no Borussia Dortmund, teve ofertas de Real Madrid, de Barcelona, de Bayern ao longo da sua carreira e preferiu seguir no Dortmund. Isso é absurdo, a lealdade dele ao clube, isso é inquestionável, cara. Porém, desde o ano passado eu vejo uma galera falando dele como se o cara tivesse sido um craque geracional, ou que simplesmente ele merecia aquela Champions do ano passado com o Borussia. E sim, eu queria que o Borussia ganhasse aquela Champions do ano passado pro Reus vencer um título interessante na sua carreira. Sim, porém a gente precisa ter calma, porque o Reus foi um bom jogador, mas ele nunca chegou nesse nível de craque absurdo de um jogador que realmente merecia todo esse palco que ele recebeu ao longo da sua carreira. Ele era simplesmente um ídolo mais cult pra essa rapaziada. E basicamente o Marco Reus chega ao Borussia Dortmund no dia 4 de janeiro de 2012 e era um time bem bom, pra ser sincero, com Hummels, com Mario Götze. Posteriormente ele teria uma parceria com Robert Lewandowski e que levaria o time bem adiante na Champions League. E vale destacar que ele já chega no Dortmund também sendo uma das maiores promessas do futebol alemão, um cara que já vinha uma ascensão absurda com o Borussia Mönchengladbach. Por exemplo, na primeira metade da temporada, antes dele fechar com o Dortmund, nos primeiros 13 jogos da Bundesliga ele tinha marcado 10 gols, incluindo um hat-trick em um desses jogos. E ele terminaria essa temporada 2011-2012 marcando 21 gols e conferindo 12 assistências em 38 jogos. São números muito bons e impressionantes para um jovem em ascensão no futebol alemão. Mas é com certeza a temporada 2012-2013 que coloca realmente o Reus nesse patamar que a maioria das pessoas enxergam ele e que ele figurou durante toda a carreira, né? Mas vale destacar aqui que o Reus não jogava sozinho nesse time de 2012-2013 do Dortmund. Era um time do Klopp muito bem encorpado, com o Mario Götze e, como eu já havia dito antes, o próprio Hummels, Weidenfeller no gol. Era um time muito bom, cara. E pra tu ter uma noção do quão absurdo foi o Marco Reus nessa temporada, o cara jogou 49 jogos, marcando 21 gols, conferindo 11 assistências. Na Champions, participou de 13 jogos, marcando 4 gols e conferindo 2 assistências, sendo crucial para o Borussia Dortmund avançar até a final daquela Liga dos Campeões. E pra tu ter ideia, o Borussia Dortmund não só chegou na final, mas chegou de forma contundente. Na fase de grupos, eles pegaram um grupo da morte, contendo Real Madrid, Ajax e Manchester City, e passaram em primeiro lugar do grupo, conseguindo 4 vitórias em 6 jogos, com impressionantes 14 pontos no total, e não sendo derrotados nenhuma vez. Nas oitavas de final, os alemães pegaram o Shakhtar Donetsk e passaram o carro 5-2 no agregado, pegando o Málaga nas quartas e vencendo num jogo bem apertado por 3-2 no agregado. Já na semis, é um jogo histórico contra o Real Madrid. Eles destruíram os caras no primeiro jogo da semifinal com 4-1, e esse é um jogo que o Lewandowski marca 4 gols e o Reus participa de 2 desses gols, dando 2 assistências. No segundo jogo, o Dortmund perde por 2-0 para o Real Madrid, mas passa no agregado, como eu havia dito, por 4-3, até chegar na final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, o arquirrival do Borussia na Alemanha. Calma, eu sei que o Schalke 04 talvez até tenha uma rivalidade maior, mas quando a gente fala de grandes jogos, de palcos maiores, é Bayern contra Borussia, não tem como você fugir disso. E bem, o Bayern, que não é bobo nem nada, antes da final anuncia que eles tinham contratado uma das peças cruciais e chaves daquele time do Borussia Dortmund, o Mario Götze, que naquele momento era apontado como um jogador geracional, possivelmente um dos maiores jogadores que surgiriam para a próxima geração, e que só se juntaria, obviamente, ao seu elenco na temporada seguinte. E tu não nasceu ontem, isso foi, claro, uma estratégia do Bayern de Munique, que não só se fortaleceria para a próxima temporada, como enfraquecia um rival, o Borussia Dortmund. E dentro do vestiário do Dortmund, acredito que isso não caiu tão bem, desconcentrando o time com certeza para aquela final. Posteriormente, a gente saberia também que o artilheiro polonês Robert Lewandowski seguiria o mesmo caminho do Mario Götze e deixaria basicamente o Reus sozinho como o craque daquele Borussia Dortmund. E você pode até pensar que o Götze não jogou a final da Champions por conta desse acerto com o Bayern, mas na realidade não, ele só estava lesionado e por isso ele não fardou naquele dia. E se tu assistiu aquela final, tu sabe que foi um jogo bem tenso. As duas equipes tinham basicamente o mesmo nível, o Bayern e o Borussia Dortmund eram times muito qualificados. O Bayern abre o placar no minuto 60 com o Mario Mandzukic. É impressionante como esse atacante croata era bem decisivo, né, em finais de Champions. Mas 8 minutos depois, o Borussia Dortmund conseguiria um pênalti que o Gundogan cravaria o gol e empataria o placar naquele jogo.
E só por curiosidade, o pênalti, inclusive, quem sofre é o Marco Reus. O Gundogan bate e empata o jogo. E aos 89, o Robben consegue um lance de gênio, de craque, e resolve o jogo. E o Bayern vence aquele título. Mais uma vez, o Dortmund seria vice para o time de Munique. E apesar de ser apenas a segunda temporada do Reus com a camisa do Borussia Dortmund, ali ele sentiria um pouco do amargor que ele provavelmente teria nas próximas temporadas. E é claro, eu falei que o Reus perdeu vários dos parceiros dele indo para o Bayern de Munique, mas a real é que o Borussia Dortmund sempre foi um time que se reinventou muito bem, então não é como se o Reus jogasse sozinho. Depois disso chegaria o Pierre-Emerick Aubameyang, depois, algum tempo depois, chegaria também o Dembélé, Paco Alcácer, não que isso seja algo muito absurdo, mas seriam jogadores que agregariam para esse time do Borussia Dortmund. Mas futuramente até mesmo o Haaland. O que eu tô querendo dizer aqui é que não é como se o Reus jogasse sozinho, tá? O Dortmund teve também grandes jogadores ao seu lado. Talvez não fossem caras tão prontos como naquele time de 12 e 13 e talvez também não teve um trabalho técnico tão bom, né? Mas acontece. Mas o que a gente precisa falar é que na temporada 13 e 14, essa foi muito importante, cara. Curiosamente aqui o Marco Reus vence seu primeiro título com a camisa do Borussia Dortmund, a Supercopa da Alemanha de 2013. Vence também o jogador do ano da Bundesliga, ficando também dentro, obviamente, se ele for jogador do ano, ele está figurando na seleção ideal do campeonato alemão. E os seus números nessa temporada foram 43 jogos, 21 gols e 18 assistências. Só na Bundesliga o cara marca 16 gols e confere 13 assistências em 30 jogos. Então, basicamente, o cara quase teve uma contribuição por gol por jogo. Isso é um número bem absurdo e que faz sentido ele ter sido eleito o jogador do ano. E mais uma vez ele leva o Dortmund à final da Pokal, mas novamente ele vê o Bayern de Munique vencer o seu time por 2-0 com gols de Robben e Thomas Müller. Mas aqui era ano de Copa, então o Reus tinha uma seleção muito boa da Alemanha, ele provavelmente seria convocado e venceria o torneio naquele ano. Porém, 10 dias antes da Copa do Mundo e no amistoso contra a Armênia, ele é machucado e não parecia ser nada grave, porém depois foi confirmado que era uma lesão a longo prazo e que ele não poderia participar da Copa do Mundo. Em vez disso, o zagueiro Mustafi, nessa época no Arsenal, tomou seu lugar na seleção. O Reus também viu seu ex-parceiro, o Mario Götze, marcar o gol da final, mais importante daquela final, contra a Argentina, e dar o título para sua seleção. E ele ficou sem esse título na sua carreira. E para tu ter ideia como as lesões meio que destruíram qualquer participação do Reus num cenário maior de Copa do Mundo, em 18 ele até disputou a Copa pela Alemanha, mas era um time bem desentrosado, que já estava no final de geração ali, numa entre-safra, e que nem passou da fase de grupos. Apesar do Reus ter participado de um momento icônico, que ele só segura a bola pro Toni Kroos meter um golaço, não é nada demais, saca? E em 2022 o Reus parecia bem, mas pela segunda vez ele se machuca e tem que deixar a Copa do Mundo de novo. Olha só o azar desse cara, a infelicidade dele com as lesões. Isso é realmente bem triste, mano. Mas deixa eu voltar no tempo, que eu só avancei pra falar desse repertório dele nas Copas do Mundo. Na temporada 14 e 15 ele vence a Supercopa da Alemanha também. Também está novamente na equipe ideal da Bundesliga, mas não é aquele mesmo jogador da temporada passada. Pra você ver o reflexo da lesão, cara, ele só joga 29 jogos, marca 11 gols e confere 6 assistências. Já na temporada 15 e 16, ele novamente frequenta a equipe ideal da Bundesliga, não vence nenhum título, mas o Reus joga bola nessa temporada, irmão. O cara tem 43 jogos, marca 23 gols e confere 6 assistências, provando que se ele tivesse bem fisicamente, ele corresponderia em campo. Finalmente, na temporada 16-17, ele vence mais um título pelo Borussia Dortmund, dessa vez a Copa da Alemanha, a famosa Pokal. Ele não marca o gol na final, mas ele participa desse jogo que foi 2-1 pro Borussia Dortmund contra o Eintracht Frankfurt. E novamente, para você ver como as lesões perturbam o Reus, ele só joga 24 jogos nessa temporada, marca 13 gols e confere 6 assistências. Então, a gente precisa fazer uma divisão disso no final do que acontece realmente com o Marco Reus. Olha isso aqui, que brutal. Na temporada 17 e 18, o cara só joga 15 jogos pelo Borussia Dortmund, marca 7 gols, não dá nenhuma assistência, vai pra Copa, e ele marca até um gol na Copa e aquela assistência que eu já tinha mencionado do Toni Kroos. Mas pra você ver, eu nem lembrava desse gol do Marco Reus e aposto que tu também não. Finalmente ele retorna na temporada 18 e 19, jogando 37 jogos, marcando 21 gols, conferindo
conferindo 10 assistências. E aqui é uma temporada mais importante do Reus, porque ele vinha sendo assombrado por lesões nas temporadas passadas, mas nessa o cara consegue jogar bola, vence o melhor jogador da Alemanha naquele ano de 2018, entra para o time da temporada também, vence o jogador do mês da Bundesliga por 3 meses e também figura na equipe ideal da Bundesliga, mas mais uma vez não consegue vencer nenhum título. E aqui é o que pega, parece que ele jogava uma temporada bem, com muitos jogos, e na outra as lesões já assombravam o cara. Na temporada 19 e 20 ele joga 25 vezes, marca 12 gols e confere 6 assistências. Pela Alemanha ele joga mais 6 vezes, pelas eliminatórias da Copa, marca 13 gols e confere 2 assistências. São muito pouco de forma geral, cara, principalmente para um jogador do nível do Marco Reus. Apesar disso, nessa temporada ele vence mais um título de Supercopa da Alemanha pelo Borussia, mas não figura em mais nada, vence apenas o futebolista do ano do futebol alemão. E essa basicamente é a última temporada de alto nível do Marco Reus, porque depois disso ele não aparece em mais nada, não ganha mais nenhum prêmio individual e fica indo para o fim da sua carreira, né, já com um declínio técnico e físico de uma carreira bem assombrada por lesões. Mas vamos pegar os retrospectos dessas últimas temporadas dele com a camisa do Borussia. O cara jogou 48 vezes na temporada 2021, marcando 11 gols e conferindo 12 assistências. Ele jogou muito, mas os números não refletem essa quantidade de jogos. Já era claro um declínio técnico do alemão. E olha que esse Borussia da temporada 2021 não era um time sem qualidade não, tá? Um time com o Sancho, com o Haaland, era um time bom. E a temporada 21-22 é quase um Ctrl-C, Ctrl-V da temporada passada. O cara joga 40 jogos, marca 12 gols e confere 14 assistências. Eu não tô dizendo que são números ruins, mas também não são números muito bons para um jogador como o Marco Reus, isso que eu quero dizer. E a temporada 22-23, essa é brutal, cara. O cara joga 31 jogos, marca 8 gols e confere 6 assistências. Já tá muito fraco os números dele e realmente não ia se sustentar muito pelo Dortmund. E a última temporada 23-24 com a camisa do Borussia Dortmund, o cara joga 53 vezes, marca 10 gols e confere 10 assistências. Realmente o Reus decaiu muito depois da temporada 19 e 20, como eu havia dito. E aqui a gente tem que botar na balança também as lesões, o quanto isso influenciou na carreira do cara e o quanto isso foi crucial para definir se ele ia vingar ou não como um grande jogador. Que ele tinha qualidade, isso é óbvio, mas vamos parar um pouco, não podemos superestimar o Marco Reus. O Ozil jogou mais bola que o Reus, por exemplo. Então calma aí, mano. Eu sei que muita gente curte o Borussia Dortmund, curte o Marco Reus pela lealdade dele ao time, mas não vamos confundir as coisas. O cara é ídolo do Dortmund, mas no futebol geral, pro futebol mundial, qual a contribuição do Marco Reus? É muito pouca, cara. Muito pouca mesmo. Se você pega até do time dele, o próprio Mario Götze, que jogou menos bola que o Marco Reus, tem uma contribuição maior pro futebol mundial. Aquele gol da Alemanha, o próprio Gundogan, o Lewandowski, todos os caras que surgiram com ele ali, basicamente tiveram uma contribuição maior pro futebol. E isso pra mim é triste, porque eu achava o Marco Reus o cara mais talentoso daquele time do Borussia Dortmund. O cara que eu mais gostava de ver jogar, pelo menos, era o Marco Reus. Entre o Götze, o Leva, o próprio Gundogan, eu preferi o Marco Reus. E na última Champions League contra o Real Madrid, que o Borussia chega na final, muita gente queria que ele vencesse esse título pro Marco Reus, mas a real é que o Reus já não jogava nada naquele time mais. Quem era o craque, basicamente, o destaque do Borussia, era o Hummels na zaga, que inclusive foi parceiro do Reus no passado, né? Isso é loucura, mano. Então é isso que eu quero dizer, o Marco Reus jogou muita bola, mas infelizmente as lesões minaram o que esse cara poderia ter sido. Eu acho um pouco demais quando a gente lembra do Reus e acha que ele foi um jogador absurdo. Não, ele foi um jogador muito bom, poderia ter sido absurdo, até poderia, mas vamos com calma, porque também tá superestimando demais o cara. Vocês viram aqui, eu falei, ele jogava uma temporada bem e 2 lesionados, e 2 não conseguia manter o nível. Esse declínio dele no fim da carreira é justamente um reflexo do que o corpo não tava conseguindo mais acompanhar o que a pensava, e isso é bem triste. Mas então, o que é que tu acha do Marco Reus? Tu acha ele um cara muito bom, ou foi superestimado, ou as lesões realmente minaram a carreira do cara? Deixa aí nos comentários, ajuda com like e inscrição, porque isso conta muito pro canal.